A greve geral contra o pacote laboral do Governo, convocada pelas duas maiores centrais sindicais portuguesas para esta quinta-feira, promete parar o país. O protesto será marcado por ações de rua e volta a juntar CGTP e o GT numa paralisação convergente, o que não acontecia desde a paralisação conjunta de 27 de junho de 2013. Durante o chamado período da Troika, quando Portugal teve que implementar um rigoroso plano de austeridade económica e social. Quem estava no governo em 2012 são exatamente os mesmos protagonistas que hoje levam outra vez a cabo esta revisão da legislação laboral. E o argumento muda, mas o objetivo é o mesmo. Em 2012 utilizaram o argumento da Troika para retirar direitos, hoje em pleno emprego, em que o próprio governo diz que a economia está a crescer, utilizam o argumento da produtividade, da modernização para fazer o quê? Exatamente a mesma coisa, retirar direitos, aumentar a precariedade, desregular os horários de trabalho, atacar o direito de greve, facilitar os despedimentos. Está aqui tudo dito. Muitos trabalhadores recordam pressões semelhantes nos anos da Troika. Alguns, como Nuno Costa, trabalhador de higiene urbana em Lisboa, consideram que as atuais reformas parecem um regresso a esse período. Vejo novamente os direitos do trabalhador a serem atacados de uma forma muito agressiva. As intenções que ficaram por ser colocadas já no período da Troika estão a ser colocadas neste momento e colocadas no pacote laboral. A greve de quinta-feira deverá afetar todos os serviços públicos e o setor privado. Algumas das áreas mais afetadas serão provavelmente os transportes públicos, os aeroportos e os hospitais. Mas o dia seguinte pode não ser muito melhor, já que alguns sindicatos da administração pública estão a convocar uma nova paralisação para sexta-feira, que deverá afetar escolas, serviços de recolha de lixo e outros serviços públicos. Os verdes europeus reuniram-se em Lisboa para definir a estratégia dos próximos meses e anos. A agenda climática perdeu protagonismo e agora o grupo da esquerda progressista quer posicionar-se como a última resistência contra o retrocesso democrático na Europa. Today we face resistance for our policies, not only from the extreme right, but also from the right. The question of this betrayal goes much farther than the ecology. It touches democracy, it touches the European institutions, it touches Europe, it touches values. And I believe that this is the message that we would like to send here from Portugal. That we need, together with the progressives, to push forward our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. A habitação, problema crítico em Lisboa, foi um dos temas principais, com o porta-voz do LIVRE, partido membro dos Verdes Europeus, a defender uma resposta transversal a toda a União. A crise da habitação está intimamente ligada com o mercado interno, nomeadamente financeiro, por um lado, e com a liberdade de circulação. Portanto, é absolutamente evidente, mais evidente ainda do que no tempo da pandemia, que a Europa deveria ter um papel na saúde, que a Europa, desde o início, deveria ter um papel na habitação. É impossível construir aquilo a que sempre chamámos a casa comum europeia sem termos casas para os europeus comuns, que os europeus comuns possam pagar. E aqui em Lisboa nós estamos no epicentro da crise da habitação. Em vésperas de uma greve geral em Portugal, motivada pelo novo pacote laboral do Governo, os direitos dos trabalhadores também estiveram em destaque. At a time when you face a general strike next week, it's so important that we stand against zero-hour contracts, that we stand up for the rights that have been hard-won over the last 150 years. We have to move away from zero-hour contracts. We have to ensure that governments do not ignore unions. That is crucial in the years ahead. Nós vamos no Parlamento fazer o máximo por discutir as questões do trabalho, onde elas podem ser discutidas em temas positivos que aumentam a produtividade, como a semana de 4 dias, como outros direitos dos trabalhadores, como a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Portanto, temas de trabalho que em Portugal ainda não foram implementados, embora sejam sucessos históricos no resto da Europa. E vamos ver, quando a lei for votada, porque este governo não tem a maioria absoluta, quem é que vai estar ao lado deles? E vai ser a extrema-direita. Após 3 dias de trabalhos, ficou clara a intenção dos verdes europeus de apostar em soluções concretas para responder aos problemas reais das pessoas.
O ressurgimento dos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja no domingo já fez pelo menos 13 vítimas mortais. Bangkok deu conta de 4 soldados mortos, enquanto o Phnom Penh avança que 9 civis perderam a vida na sequência de ataques tailandeses. Mais de 500 mil pessoas dos dois lados já foram levadas para abrigos. A guerra de 5 dias em julho entre Tailândia e Camboja já tinha provocado pelo menos 48 mortos. Há anos que os dois países trabalham em conjunto para limpar os campos minados ao longo da fronteira comum. No final de novembro, durante a operação, uma mina explodiu junto a um soldado tailandês. Gerou-se um confronto com um morto e 3 feridos. O governo de Bangkok considerou o incidente uma violação do acordo de cessar-fogo e ordenou ataques aéreos na zona fronteiriça. 7 civis cambojanos e 3 soldados tailandeses perderam a vida. Desde então, tanto a Tailândia como o Camboja têm ameaçado com uma resposta militar mais enérgica, embora nenhum dos países tenha enviado tropas para a região até agora. O Camboja, no entanto, retirou os atletas dos Jogos do Sudeste Asiático que este ano se realizam na Tailândia. O Orçamento da Segurança Social de França sobreviveu a uma votação importante no Parlamento na terça-feira. Os deputados aprovaram por reduzida margem um projeto de lei que pretende evitar um enorme déficit no financiamento do sistema. 247 deputados votaram a favor do texto, 234 manifestaram-se contra e 93 abstiveram-se. A votação dos legisladores na Câmara Baixa da Assembleia foi uma vitória para o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, num parlamento onde é minoritário. Lecornu foi salvo por concessões de última hora, nomeadamente a suspensão da reforma das pensões do presidente Emmanuel Macron para garantir o apoio do Partido Socialista de centro-esquerda, alienando assim o Partido Republicano Conservador e a própria Aliança Centrista. O governo tinha alertado que, caso o orçamento da Segurança Social para o próximo ano fosse rejeitado, a situação das finanças públicas poderia piorar rapidamente. França, que é a segunda maior economia da zona euro, está sob pressão para reduzir o déficit orçamental, mas a fragmentação do Parlamento tem dificultado os esforços de recuperação. Tal como prometido, os agricultores e pescadores bloquearam o porto de Volos na Grécia na manhã de quarta-feira, no âmbito dos protestos contra os atrasos do pagamento dos subsídios. As forças policiais foram colocadas nos portões do porto, com carros da polícia de choque a tentar conter o avanço dos agricultores, que foram reforçados por manifestantes de outras zonas do país. As autoridades lançaram um ultimato aos manifestantes para que abandonassem o porto até à 1 da tarde, sob pena de darem cumprimento à ordem do Procurador do Supremo Tribunal de efetuar detenções. Os tratores foram efetivamente retirados do porto pouco antes do fim do prazo. Simultaneamente, o governo reforçou que está disposto a dialogar ao mais alto nível se for nomeado um comitê de coordenação dos agricultores e sempre na condição de todos os bloqueios serem cessados. Os agricultores protestam por causa dos atrasos dos subsídios da União Europeia e pelos custos de produção, como os fertilizantes, que não param de subir. Nos últimos dias têm bloqueado estradas, fronteiras e até aeroportos. Ações que estão a prejudicar o transporte de mercadorias e a causar perturbações um pouco por toda a Grécia, sobretudo no norte do país. Chipre vai avançar com a construção de 500 casas em Nicosia, Limassol, Lárnaca e Pafos, a fim de resolver a crise da habitação que afeta o país insular e toda a Europa. O presidente Nikos Christodoulidis anunciou que o governo irá construir estas casas em terrenos do Estado e outros locais indicados pelo Departamento de Planeamento Urbano do país. Ανακοινώσαμε 2 νέα σχέδια, ειδικότερα το σχέδιο που αφορά την ανέγερση 500 κατοικιών οικιστικών αποθεμάτων στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκοσία και στην Πάφο, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον της κρατικής γης που είναι 7 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας στην πράξη, επαναλαμβάνω, τον ιδεολογικό πολιτικό μας προσανατολισμό.
O ministro cipriota do Interior anunciou que serão construídas habitações coletivas, ou seja, casas onde vão residir os trabalhadores dos setores do turismo, da indústria e do comércio. O governo de Nicósia espera assim encontrar uma solução para o problema do alojamento do pessoal das empresas destes setores. Κεντρική μας προτεραιότητα είναι η παραγωγή νέων οικιστικών μονάδων, μέσα σε αυτές όμως και προς της κατοικίας, καθώς και στήριξη των χαμηλά και μεσαία αμοιβόμενων συμπολιτών μας με έμφαση στις νεαρές οικογένειες. As casas irão para arrendamento acessível a famílias ou indivíduos, sobretudo da geração mais jovem. A construção será feita por empresas privadas através de concurso público, mas as casas serão propriedade do Estado. A partir do próximo ano, a Coreia do Sul exige que os anúncios feitos com inteligência artificial sejam rotulados como tal. A medida surge num esforço para travar o número de promoções enganosas que apresentam especialistas fabricados ou celebridades falsificadas a promover produtos nas redes sociais. As autoridades sul-coreanas dizem que vão aumentar a monitorização, eliminar anúncios problemáticos gerados por IA e introduzir coimas punitivas. Os anúncios gerados por inteligência artificial tornaram-se cada vez mais comuns nas redes sociais na Coreia do Sul, mas as autoridades dizem que a ferramenta representa um risco crescente para os consumidores, em especial para as gerações mais velhas. Apesar da decisão, o governo continua a ambicionar reforçar as capacidades do país em matéria de chips informáticos avançados que alimentam a corrida mundial à inteligência artificial. O primeiro-ministro diz que é essencial minimizar os efeitos secundários da tecnologia.